Imagine um homem que rejeitou o mundo inteiro. Um homem preso não só no corpo, mas em uma prisão que ele mesmo construiu, com raiva e orgulho. Ele expulsou todos que tentaram ajudá-lo. Até que uma mulher chegou. Uma mulher que não ouvia suas palavras duras. E naquele dia, tudo mudou. Esta é a história de Lúcio e de Clara. Uma história que prova que às vezes o maior milagre não vem com som, mas com um olhar que atravessa o silêncio. Lúcio acordava todos os dias com o mesmo peso no peito. A cadeira de rodas não era apenas um objeto. Era o símbolo de tudo que a vida havia tirado dele. Um acidente anos atrás havia roubado suas pernas e, junto, sua fé nas pessoas. Ele vivia em uma casa simples, cuidada pela mãe idosa, que se desdobrava para manter as contas em dia e nunca reclamava do cansaço. Lúcio era duro como pedra. Não pedia ajuda. Não aceitava compaixão. Não queria olhares de pena. Eu não preciso de ninguém. Repetia para si mesmo todas as manhãs, olhando para o vazio da parede. As fisioterapeutas vinham e iam como sombras passageiras, uma após a outra. Ele as recebia com gritos, ironias cortantes e um silêncio gelado que cortava o ar. Vocês não sabem o que é dor de verdade, dizia, virando o rosto para a parede como se elas não merecessem nem seu olhar. Elas tentavam motivá-lo, mostrar exercícios simples, acreditar no progresso possível. Mas Lúcio as expulsava uma por uma, com palavras que machucavam mais que qualquer ferida física. Sua mãe observava tudo em silêncio, com um coração apertado, como se fosse ela quem carregasse o peso da cadeira. Ela via o filho, que um dia foi cheio de sonhos, riso e energia, agora transformado em uma muralha intransponível de dor e raiva. Deus vai mandar alguém que consiga chegar até ele, sussurrava ela todas as noites, enquanto limpava a casa e preparava o jantar com as mãos cansadas. Lúcio não se esforçava para sair da situação. Ele se agarrava à dor como se fosse a única coisa que ainda lhe pertencia de verdade. Os dias passavam cinzentos, pesados e solitários, como uma prisão sem grades visíveis. Ele olhava pela janela e via o mundo seguir, mas se sentia preso em um tempo que não avançava. A raiva era sua companhia constante, o orgulho sua única armadura. E assim, ele continuava rejeitando qualquer mão estendida, convencido de que ninguém poderia entender sua luta profunda. Mas a mãe de Lúcio não desistia. E um dia, ela encontrou alguém diferente. A mãe de Lúcio ouviu falar de uma jovem fisioterapeuta chamada Clara, por uma vizinha de confiança. Ela era recomendada por ser paciente, dedicada e especialmente calma com casos difíceis. O que a mãe não sabia na época era que Clara carregava sua própria dor em silêncio, sem nunca reclamar. Clara chegou à casa em uma manhã ensolarada, com uma bolsa simples e um sorriso sereno que iluminava o ambiente. Lúcio a recebeu como sempre, com desprezo e desconfiança no olhar. Mais uma que vai embora chorando em uma semana, pensou ele, cruzando os braços. Ele começou a ignorá-la desde o primeiro minuto. Falava alto, reclamava de tudo, virava o rosto e fingia que ela não existia no quarto. Clara, porém, continuava o trabalho com uma calma impressionante. Movia as pernas dele com cuidado extremo, explicava os exercícios com gestos suaves e pacientes. E sorria. Sempre sorria, mesmo quando ele bufava ou resmungava alto. Lúcio aumentava o tom de voz a cada sessão. Você é surda? Ou o quê? Eu disse que... não quero isso. Ele batia na mesa, virava o corpo com dificuldade. Tentava afasta lá, com palavras duras e frias. Mas Clara não reagia às ofensas. Ela simplesmente continuava, ajustando posições, incentivando com toques gentis e repetindo os movimentos com dedicação. Sua mãe, ao fundo da sala, observava surpresa e com uma pequena esperança nascendo no peito. O que Lúcio não sabia era que Clara era surda. Ela ouvia muito pouco, quase nada sem o aparelho que ainda não podia comprar por causa do preço alto.
Por isso, as ofensas dele caíam no vazio do silêncio dela. Ela trabalhava duro em outros lugares, fazia horas extras, economizava cada centavo para um dia poder ouvir melhor o mundo ao redor. Mas mesmo sem ouvir as palavras cruéis, ela via a dor profunda nos olhos dele e escolhia sorrir, porque acreditava que a persistência poderia alcançar qualquer coração. Lúcio ficava cada vez mais irritado com aquela calma inexplicável que ele não conseguia quebrar. Por que ela não vai embora como as outras? O que há de errado com essa mulher? Ele não entendia. Isso o desestabilizava profundamente, mexendo com algo que ele preferia manter enterrado. A birra dele crescia a cada dia, até o dia em que tudo desabou de forma inesperada. Uma tarde, Lúcio estava especialmente revoltado com a vida. O dia estava ruim. As memórias do acidente voltavam como facadas afiadas no peito. Clara chegou para a sessão e ele decidiu ignorá-la completamente como forma de protesto contra tudo. Quando ela se aproximou para ajudá-lo a fazer um exercício de transferência de peso, ele se mexeu com raiva súbita, sem nenhum cuidado. De repente, o corpo dele perdeu completamente o equilíbrio. Lúcio caiu, sem querer, mas pela própria birra acumulada. Caiu direto em cima de Clara, que tentava ampará-lo com os braços abertos. Os dois foram ao chão juntos, e um impacto que ecoou pela sala pequena. Por um segundo longo e angustiante, o mundo parou de girar. Lúcio sentiu um impacto forte, o peso do próprio corpo sobre o dela, e uma vergonha imediata invadiu seu ser. Ele levantou o rosto, devagar, e seus olhos encontraram os dela, bem de perto, quase sem distância. Naquele olhar, não havia som algum, só um silêncio profundo e revelador. Clara não gritou, não reclamou, não o empurrou. Apenas olhou para ele, com aqueles olhos castanhos, cheios de uma força tranquila e serena. Apesar da dor que ele certamente havia causado ao cair sobre ela, ela sorriu. De novo, um sorriso leve, mas verdadeiro. E algo dentro do peito de Lúcio rachou de forma irreversível. O coração duro, que ele havia blindado por tantos anos com camadas de raiva e orgulho, começou a amolecer ali mesmo. Uma onda de vergonha misturada com ternura e com um sentimento que ele não sentia há muito tempo invadiu seu peito como uma luz inesperada. Pela primeira vez em anos, ele viu não apenas uma fisioterapeuta, mas uma mulher que carregava sua própria cruz em silêncio e ainda encontrava forças para sorrir. Ele sentiu o coração bater mais forte, como se acordasse de um longo sono gelado. Aquela queda, causada pela própria teimosia, havia quebrado mais que o orgulho. Havia aberto uma fresta na muralha que ele construíra. Naquele olhar próximo, o mundo dele virou de cabeça para baixo, para sempre. Lúcio ajudou Clara a se levantar com as mãos trêmulas, pedindo desculpas baixinho pela primeira vez em muitos anos. Ela sorriu e continuou a sessão como se nada tivesse acontecido, com a mesma dedicação de sempre. Mas ele não conseguia mais tirar os olhos dela. Algo havia mudado dentro dele. Dias depois, enquanto a mãe preparava o café, ele perguntou com a voz baixa: "Por que ela nunca reage quando eu grito ou reclamo tanto?" A mãe, com lágrimas nos olhos e alívio no coração, contou toda a verdade com carinho. "Filho, Clara é surda. Ela ouve muito pouco, sem o aparelho adequado. Por isso, não reage às suas palavras. Ela está economizando há meses para comprar um aparelho melhor. Trabalha dobrado, faz horas extras, tudo para conseguir ouvir um pouco mais." Lúcio sentiu o chão sumir sob a cadeira de rodas. Todas as vezes que ele a havia ofendido com palavras duras, todas as ignorâncias e gritos, ela não tinha ouvido quase nada daquilo. E mesmo assim, ela insistiu em voltar. Ela continuou sorrindo. Ela continuou acreditando que ele podia melhorar. Ele se apaixonou ali, naquele momento de revelação dolorosa e libertadora. Não por pena ou por obrigação, mas por uma admiração profunda e sincera que nasceu no peito. Clara era forte, apesar de toda a dor
que carregava. Uma mulher que transformava silêncio em sorriso, limitação em dedicação, incansável e dificuldade em esperança diária. Lúcio, o homem quebrado pelo passado, sentiu pela primeira vez em anos uma vontade real de se esforçar. Não só pelos exercícios físicos, mas para ser digno daquele sorriso que nunca o abandonou, mesmo quando ele não merecia. Ele começou a ver Clara não como ajuda, mas como um presente que a vida havia enviado no momento mais escuro. O que começou como birra e rejeição, virou um encontro que nenhum dos dois esperava. Lúcio começou a mudar devagar, com dificuldade, mas de forma genuína. Ele parou de expulsar as pessoas. Começou a tentar os exercícios com mais vontade e foco. Fazia tudo com mais dedicação, só para ver Clara sorrir de verdade e com os olhos brilhando. Ele descobriu que ela também carregava feridas profundas. A surdez havia lhe tirado muitas oportunidades na vida, mas não havia roubado sua esperança nem sua força interior. Eles conversavam de formas diferentes, com olhares longos, com gestos carinhosos, com bilhetes escritos à mão e com sorrisos que diziam mais que palavras. E o amor nasceu ali, no meio das limitações de ambos, como uma flor que brota em solo difícil. Lúcio se permitiu sentir novamente. Ele, que não aceitava a ajuda de ninguém, agora aceitava o coração generoso dela, com gratidão. E ela, apesar de toda a dor que a vida lhe dera, encontrou em Lúcio alguém que via sua força verdadeira, não sua deficiência. O coração duro dele amoleceu completamente, como cera ao calor de uma chama suave. Ele se apaixonou por Clara, exatamente como ela era. Forte, resiliente e cheia de luz interior. E ela se apaixonou pelo homem, que pela primeira vez via além do próprio sofrimento e começava a se reconstruir. O encontro deles não foi um acidente casual, foi um destino disfarçado de queda, que abriu portas que pareciam eternamente fechadas. Agora, o amor começava a curar o que a dor havia endurecido por anos. Meses depois, em uma sessão especial que se transformou em momento íntimo, Lúcio segurou as mãos de Clara com carinho, com a voz embargada pela emoção. Ele disse, olhando nos olhos dela: "Eu te expulsei tantas vezes, e você ficou. Você não ouviu minhas palavras ruins, mas ouviu meu coração quebrado com o silêncio do seu olhar paciente. Obrigado por não desistir de mim, mesmo quando eu merecia." Clara, agora com um aparelho auditivo, que ele ajudou a comprar com esforço e economias conjuntas, respondeu com lágrimas nos olhos e voz suave: "Eu vi sua dor, mesmo sem ouvir as palavras, e vi também sua força escondida atrás da raiva. Você me ensinou que ninguém é fraco por carregar limitações. Somos fortes por continuar sorrindo e insistindo." Apesar de tudo, eles se olharam como naquele dia da queda, mas agora o olhar era de amor, maduro e profundo. Dois corações que se curavam um no outro. O homem quebrado pelo passado e a mulher forte apesar da dor. Eles compartilharam histórias, medos e sonhos, descobrindo que juntos podiam ser mais fortes que as limitações individuais. A transformação era visível nos olhos de Lúcio. A raiva dava lugar à gratidão. O orgulho cedia espaço à humildade. Hoje, Lúcio caminha com apoio, mas principalmente com uma esperança renovada que ilumina seus dias. Ele e Clara construíram uma vida juntos, provando que o amor verdadeiro não precisa de palavras perfeitas. Só de presença sincera, olhares honestos e persistência mútua. O encontro deles mudou tudo. Mostrou que, quando fechamos o coração com raiva e orgulho, perdemos as bênçãos que vêm em formas inesperadas, como um sorriso silencioso, que a teimosia pode nos prender por anos, mas um olhar genuíno e uma queda pode nos libertar de vez. Que a força não está em nunca cair, mas em permitir que alguém nos ajude a levantar. Às vezes, a ajuda que mais precisamos vem exatamente de quem não consegue ouvir nossas reclamações, mas consegue ver nossa alma com clareza. O perdão e a transformação
começam quando paramos de empurrar o mundo para longe e permitimos que alguém se aproxime com paciência. O amor não cura tudo de uma vez, mas amolece o que parecia impossível de ser tocado, trazendo luz para as partes mais escuras do coração. E o maior milagre nem sempre faz barulho. Muitas vezes, ele acontece no silêncio de um olhar, na persistência de um sorriso e na coragem de recomeçar juntos. Se essa história tocou seu coração, reflita por um momento. Você já fechou as portas para alguém que poderia mudar sua vida com simples presença? Já encontrou força onde só via fraqueza ou limitação? Você acredita que um encontro inesperado pode transformar tudo, mesmo quando tudo parece perdido? Se sim, compartilhe essa história com quem precisa sentir uma mensagem de esperança e superação hoje. Deixe seu like se sentiu essa emoção profunda no peito e se inscreva no canal. Mas só se essa história falou direto com o seu coração e te inspirou a acreditar um pouco mais no poder do amor e da persistência. Porque histórias como a de Lúcio e Clara nos lembram que, enquanto houver um sorriso que insiste em existir, apesar do silêncio, há sempre chance real de recomeçar, amar e se transformar.